Olá, estamos começando mais um Sala de Estar e no programa de hoje nós vamos falar sobre oniomania. Você aí de casa sabe o que é? Pois é, oniomania é um termo usado para o desejo compulsivo de comprar, conhecido também como transtorno do comprar compulsivo. E se você aí de casa pensa que esse termo é novo, se engana. Ele ganhou a atenção dos estudiosos tem muito tempo, lá por volta de 1915. E há cerca de 15 anos, a doença começou a ser mais estudada novamente. Para que vocês aí de casa possam fazer uma associação entre o comportamento de quem apresenta a doença, a gente pode citar o caso da delegada Elô, da novela Salve Jorge, que muitas vezes vai às compras, mas quando chega em casa não dá a mínima atenção para os objetos que comprou. Para conversar comigo a esse respeito, está aqui no estúdio da Unicruz TV a psicóloga Joselaine Garcia. Seja bem-vinda mais uma vez, Joselaine. Obrigada, é um privilégio estar aqui novamente. E eu começo te perguntando, eu dei uma rápida pincelada para o pessoal lá de casa, o que é oniomania, né? Porque até o termo a gente não conhece muito, a gente sempre fala que é compulsivo por comprar, né? Isso. Mas o que realmente é oniomania e me diz se isso aí é uma doença ou não? Sim, é uma doença, né? No momento que a doença está instituída, o termo usado pelos profissionais de saúde é a oniomania. Ônio é venda, mania, loucura. Traduzindo, fica mania por compras ou compulsão por compras. Né? É uma doença e que pode ter um resultado devastador na vida de uma pessoa. Sim. E que tipos de sintomas essa doença apresenta? Eu andei dando uma olhada, assim, dando uma estudada a respeito do assunto e eu vi que o diagnóstico dela não é um diagnóstico fácil de ser feito. Como é que é isso? Porque assim, a linha é muito tênue entre uma pessoa que gosta de comprar, né, de vez em quando, ir às compras e comprar um pouquinho a mais, não tem problema. Agora, quando entra na compulsão, né, aí a gente já tem uma patologia. Então, a linha entre um e outro é muito fina, muito tênue para a gente diagnosticar. Então, e normalmente a pessoa que tem a doença, né, ela não admite. É como o drogado, né, o adicto em si. É uma compulsão também, né, entra dentro das compulsões e a dificuldade de admitir o transtorno, de admitir a doença é muito grande. Então, as pessoas que estão fora, às vezes nem percebem, porque como a própria delegada ali a gente vê na novela, acaba escondendo, chega, não, mas eu não comprei para mim, ou chega e já esconde o produto comprado, né? Então a linha é tênue demais para esse diagnóstico. Então a pessoa, no primeiro momento, ela precisa admitir que ela tem a doença. Aceitar isso. Aceitar isso. É que nem o drogado, ele precisa aceitar. O alcoólatra, ele precisa aceitar que ele tem a doença. Essas pessoas que apresentam esse transtorno, elas têm alguma outra doença associada, como depressão, ou isso pode estar ligado a fases da vida que ela passa, momentos difíceis, perda de uma pessoa querida, ou a separação, alguma dificuldade no trabalho? Como é que isso se desenrola assim na vida da pessoa? Os fatores são múltiplos, né? A gente vê compulsão em depressivos, pessoas com transtorno de bipolaridade, né, também apresentam quadros, algumas, né, apresentam quadros de comprar compulsivo, os transtornos de humor, transtornos de ansiedade, e também pode ocorrer de pessoas que tiveram faltas na infância, né? Eu usava a roupa dos outros, as sobras. Então, aquela pessoa tem uma tendência a desenvolver esse tipo de comportamento. Ou houve uma perda, uma carência afetiva, um problema de relacionamento, que normalmente o comprador compulsivo, ele tem uma dificuldade de relacionamento, ele tem uma carência afetiva, tem um transtorno de ansiedade. Então, são vários fatores que levam a essa válvula de escape. Né? Isso que tu falou agora é uma coisa importante que muitas vezes a gente até não faz associação, né? De repente a pessoa na infância não tinha condições financeiras, os pais não tinham as condições financeiras para comprar roupa e comprar coisas que desejavam. E quando crescem, que tem essa situação financeira um pouco melhor, de repente se perde nisso tudo, né? É porque muitas vezes também, no fato de eu não ter a condição financeira, eu vejo os outros, às vezes eu
sofro bullying na escola pela minha forma de vestir, ou por estar usando os restos dos outros, né? Eu me sinto inferiorizado. Então, toda essa sensação de inferiorização, a autoestima muito baixa, então leva a esse transtorno, esse comportamento. Trabalhar a autoestima nesse caso é essencial? Em alguns casos, sim. Né? Quando se percebe que a autoestima está baixa, é preciso, né? Normalmente quando você tem uma depressão, uma carência afetiva, a gente tem uma baixa autoestima também. Né? Então, se trabalhar a autoestima é fundamental. E me diz uma coisa, Joselane, o tratamento da pessoa que tem essa doença, né? Porque ela é uma doença realmente. Sim, sim. Como é que é o tratamento? Ele é um tratamento medicamentoso? É um tratamento através de terapia? Como é que faz esse tratamento? Depende do nível do adoecimento, né? Porque a gente tem vários níveis desse adoecimento. Há casos em que a pessoa se perdeu tanto que ela acabou perdendo as relações que tinha, a família, porque o gasto vai sendo muito grande, aquilo vai criando uma bola de neve. Eu gastei o que eu ganho e mais além, aí eu peço dinheiro emprestado para o marido, eu peço dinheiro emprestado para os pais, assim eu vou me endividando com todos. Isso é um fator que então acaba destruindo uma relação. Acaba destruindo. Aí dali a pouco eu já não tenho mais para quem pedir emprestado na família, eu vou para os bancos. Eu não consigo mais nos bancos, eu vou para o agiota. Aí eu já não consigo mais, em alguns casos, eu vou para o roubo. Né? Então, dependendo do nível de adoecimento, é preciso entrar com a medicação. Então, é preciso um psiquiatra e a psicoterapia agregada, as duas, para que a gente tenha um ótimo resultado. Se o nível for mais leve, né, só a psicoterapia a gente consegue um resultado excelente. Mas depende muito do nível do adoecimento. Sim, são várias fases da doença, então. Sim. E me diz uma coisa, a família, nesse caso, como é que deve ser o comportamento da família? Porque muitas vezes a pessoa compra e ela já desconfia, já sabe que tem alguma coisa de errado com ela, mas na realidade é aquela coisa difícil de ser admitida. Mas muitas vezes a família consegue observar essa mudança de comportamento ou que esse comportamento está sendo excessivo demais. De que forma que a família pode atuar numa situação dessas? Pontuando para a pessoa, fazendo ela refletir se aquilo que ela comprou tinha realmente necessidade, né? Estando junto a ela quando ela vai às compras, porque daí é mais uma pessoa para ter, né, fazer esse controle. Então, a família estar presente nesse momento, né? Só que, como eu disse no início, muitas vezes a pessoa esconde o fato. Sim. E a família, às vezes, por mais que perceba, às vezes ela fica mais reticente, ela não pontua, não coloca, né, a situação que está acontecendo. Ou se coloca, a pessoa nega. Né? Então, é bastante difícil levar o oniumaníaco à aceitação do seu problema. Eu estava lendo que em alguns casos os profissionais que trabalham com essa doença sugerem para as pessoas tentar evitar a compra, né? Seria uma fase do tratamento, digamos assim. Sair de casa sem nada, com a bolsa e os documentos, sem talão de cheque, sem dinheiro, sem cartão, né? Esse mecanismo realmente funciona e ajuda com que a pessoa consiga se brecar um pouco? É um dos mecanismos que auxilia, né? Só que assim, no momento que a pessoa já está com a doença instituída, no caso com a patologia, ela é oniomaníaca, no momento que ela não consegue efetuar uma compra, se ela não está em tratamento ainda, ela vai ter taquicardia, ela vai ter a ansiedade muito elevada, ela vai suar frio, ela vai ter suores nas mãos, ela vai ter tremores, quer dizer, ela vai passar por um processo de uma descarga química no organismo que ela necessita atuar, ela necessita praticar o ato, que nem o drogado, ele necessita, chega um momento que ele precisa da droga, o corpo acaba pedindo. Então, a forma de aliviar aquela angústia, aquela ansiedade, aquele mal-estar do corpo é comprando. Essa compulsão surge do quê? De uma tristeza, de uma angústia? De vários fatores, de vários né? fatores. Como já foi dito no início. Então, pode ter sido problema lá na infância, pode ter sido um problema de relacionamento que não deu certo. Mas isso é uma coisa assim que acontece, por exemplo, eu tive um problema em casa, discuti
não fiquei boa, me senti angustiada e eu saio para a rua assim, como se eu tivesse um desespero dentro de mim, que na hora eu precisasse comprar, é isso? Funciona mais ou menos assim ou não? Mais ou menos, né? No oniomaníaco, isso aí é constante. Ah, ele tem sempre aquilo com ele, não é uma coisa momentânea, então? Não é porque teve uma briga, uma discussão que ele vai sair comprar, né? Aquilo é constante, ele tem, né, não está legal, o mecanismo de fuga dele é a compra. Uma pessoa que não é onimaníaca, ela gosta de comprar somente, teve uma discussão, eu vou lá, descarrego minha energia, né, minha ansiedade, minha angústia, mas eu compro aquilo que eu necessito. Aí eu preciso de um calçado, né, de tal jeito, assim, para tal evento. Ok, eu vou lá e compro aquilo que eu necessito. O oniomaníaco não. Ele compra além do que ele necessita. E muitas vezes ele compra várias coisas do mesmo tipo, né? Se ele gostou, digamos, de uma blusa branca lá, ele vai comprar várias daquela blusa. Ele nunca vai usar. Sim. A grande maioria fica no armário com a etiqueta sem uso. Outros nem saem do pacote, como a gente vê na novela. Né? Como a gente vê no caso Outras ainda compram, mentem para o marido, né, que não fizeram compra, ou se colocam a roupa, mentem. Ou também usam um ato, por exemplo, eu vou lá, compro, para que a família não veja, eu dou para outra pessoa. Esse subterfúgio da mentira é bem comum com a pessoa que apresenta essa doença? É. Porque ela se dá conta de uma certa forma, assim, ela pratica o ato, né? Depois do ato praticado, que ela tem aquele alívio, vem a sensação de culpa. Então, é um ciclo, né? Eu comprei, eu tenho o alívio da minha angústia, da minha ansiedade, aí dá aquele alívio, aí vem a sensação de culpa porque eu fiz uma conta a mais, eu dei um cheque a mais, eu não vou ter dinheiro para pagar aquilo ali, eu não necessitava do produto, o que eu vou fazer com isso aqui? Porque às vezes são coisas que a pessoa nunca vai utilizar, né? Mas era o que estava na frente no momento. Então, aí vem a sensação de culpa. A sensação de culpa gera novamente uma angústia, uma ansiedade, que vai levar novamente ao ato compulsivo. Ao outro ato. Então, ele é um ciclo vicioso. Sim. E essa doença tem cura ou não tem? A gente fala, né, dentro da psicologia, a gente não fala em cura, a gente fala em tratamento. Né? A gente vai tratando a pessoa, depende muito da pessoa, ela nunca mais vai apresentar esse transtorno. Em outras, se ela, em algumas fases da vida, novamente ela passar por um processo de angústia muito grande, de tristeza, de vazio, porque muitas vezes a compulsão vem para suprir um vazio, ela novamente pode vir a apresentar. Mas é preciso sempre ter um acompanhamento. E como que eu consigo diferenciar uma pessoa que compra e que compra bastante, mas que não é compulsiva, e uma pessoa que realmente é compulsiva e tem a doença? Bom, aquele que gosta de comprar, né? Eu sou uma. A gente vai lá. Normalmente todas as mulheres gostam, principalmente, né? Se compra, eu tenho um evento, então eu vou lá ver uma roupa para aquele evento, ou eu vi uma bota na vitrine, gostei, mas eu vou usar o produto. Se eu não tiver dinheiro, ou eu entro na loja, eu compro aquilo e deu. Quando eu entro na loja e compro 2, 3, 4 produtos, eu não consigo ter o controle, é um sinal de alerta. Né? Então, o oniomaníaco, ele não tem o controle sobre si. Ele vai comprando, comprando. A pessoa que gosta de comprar, surgiu uma promoção, eu vou lá e compro, não quer dizer que você seja oniomaníaco. Né? Então, a oniomania é quando você não consegue ter o controle. Tem a promoção, você não tem a grana, tá com o cartão de crédito estourado, consegui me controlar, não vou fazer a compra, não sou oniomaníaca. Então, a oniomania eu não consigo ter esse controle, eu vou extrapolando. Se eu não tenho cartão de crédito, eu dou cheque, se eu não tenho cheque, eu tento levar para pagar depois, ou eu peço dinheiro emprestado para alguém, e assim eu vou me endividando. Tem sempre uma maneira de ir arrastando aquilo para conseguir fazer a compra. A oniomaníaca, ela não consegue ter o controle sobre o seu impulso. Né? E aquela pessoa que gosta de comprar, porque comprar dá prazer, dá uma satisfação, é gostoso, né? Porque o ato de comprar,
dá uma sensação de poder. No momento que eu estou dentro de uma loja, que eu sou bem tratada pelo vendedor, né? E, então, dá aquela sensação de poder na pessoa. Então, o ato de comprar é gostoso. Então, o fato de eu gostar de comprar, mas eu consigo manter o meu controle. Hoje eu não tenho, não vou efetuar a compra, ou a vendedora vem e me mostra outra coisa. Não, eu vim buscar esse aqui não vou levar porque hoje não vou ter condições de pagar depois. E consigo me controlar, não tenho transtorno. Sim. Agora, quando eu não consigo me controlar e o vendedor vai mostrando e eu vou adquirindo, né? Aquilo tudo se torna muito interessante para mim. E as coisas vão ficando no armário com as etiquetas. É um sinal de alerta. É um sinal de alerta. Eu vi que a doença ela é mais frequente em mulheres do que em homens. Não quer dizer que os homens não tenham. Tem, mas assim, a frequência em mulheres é maior, né? Isso. É que, como é um transtorno compulsivo, no homem, a grande maioria das vezes, ele extrapola essa ansiedade, ele, né, dá evasão para essa angústia, para esse vazio, para essa ansiedade, no alcoolismo. Então, ele vai para outro lado. Ele vai para outro lado. Né? Não é que ele não tenha um transtorno compulsivo, mas muitas vezes ele vai para o alcoolismo, a mulher vai para a compra. Né? Até porque nós, culturalmente, a gente tem aquela coisa que o comprar é mais a mulher é, né, o shopping é para mulheres, né? Então sim, os homens já culturalmente já não têm isso. Então a questão cultural influencia bastante. O homem, normalmente, a tendência é ao alcoolismo. Um homem depressivo, né, ele não admite a sua depressão, a tendência de extrapolar aquela sensação de que a vida está sem graça, muitas vezes é no alcoolismo. Existe algum fator que possa alertar, assim, que a família possa ser mais, no caso dessa doença, que a família possa ser mais incisiva quando a pessoa começa a apresentar sinais de que possa realmente ter a doença, para tentar ajudar essa pessoa? Ou a família, nesse caso, tem que esperar que a pessoa se dê conta, não, ao invés de agir? Como é que... E colocando, né? E colocando, fazendo a pessoa perceber que aquilo que ela comprou, né? Por que você comprou isso? Você vai usar? Por que você não usou aquilo que está no seu guarda-roupa lá há quanto tempo com a etiqueta? E mostrando para ela que está demais. Fazendo com que ela consiga visualizar. Isso, só que normalmente a pessoa só vai buscar o tratamento, só vai buscar ajuda quando ela começa a ter perdas. Né? Quando eu começo a ter problemas nos relacionamentos intrafamiliares, eu começo a ter problemas no meu trabalho, enfim, quando eu começo a ter perdas na minha vida, é que eu vou aceitar aquilo como um problema para mim. Enquanto eu não tiver perda, é difícil a aceitação. Eu vi um relato de uma moça jovem, acho que em torno de uns 24, 26 anos, que ela apresentava doença, mas ela escondia muito dos pais, porque ela não tinha, não era casada, não tinha nenhum relacionamento. E ela comprava, porque ela, eu preciso sair, e ela ia colocando as situações, e a mãe sempre aceitou. E um dia ela disse que passou numa concessionária e viu um carro e disse, mas eu quero aquele carro para mim. E ela disse que entrou, comprou o carro, fez a dívida, e aí quando ela saiu da loja, ela disse, bom, agora eu vou ter que chegar com esse carro em casa. E como é que eu vou explicar para minha família que eu comprei um carro, que eu ganho um salário de R$800 e me comprometi com 600 e eu tenho horrores de outras contas para pagar? E aí ela foi para casa com o carro, teve que ir, levou o carro para casa e teve que sentar e expor a doença, a situação para a família, né? Então ela chegou assim no limite dela, né? E aí que os pais foram se dar conta da doença, né? E em alguns episódios os pais também relataram que em alguns momentos começaram a ajudar a menina a pagar as contas, mas aí o que aconteceu? Como ela tinha esse respaldo da ajuda, ela ia fazendo continuou fazendo outras compras. Então os pais precisaram dar um basta e disse, bom, a partir de agora, se tu comprar, se tu te endividar, se tu tiver que ficar sem cartão, sem cheque, se teu cheque tiver que ficar sem fundo, tu vai ficar. Então ela só conseguiu realmente ir para o tratamento e se aceitar quando a família deu um tratamento de choque nela, né? Muitas vezes é necessário, né? Retirar cartão de crédito, retirar o talão de cheque, enfim, dar só exatamente aquilo que ela precisa para sobreviver, né? Para os gastos essenciais. Então, se retira tudo até que ela consiga ir com o tratamento mantendo esse controle.
porque no momento que se retira, a angústia e a ansiedade é tão grande que vai muitas vezes obrigar a buscar esse tratamento, ou, né, em um caso mais grave, a pessoa acaba indo para o furto. Ah, chega nesse ponto de ir para o furto. Chega nesse ponto de ir para o furto. Que daí... No mesmo caso da droga, né? Que a gente entra no mesmo tipo de compulsão. Droga, compulsão alimentar, a oniomania, né? Então, no momento que eu não tenho como suprir o meu desejo, eu não tenho dinheiro para comprar droga, eu não tenho dinheiro para comprar roupa, eu vou roubar. E aí... De alguma forma eu vou buscar. Mas é um mecanismo que a gente usa, né, no momento que a pessoa entra em terapia, é a retirada né, retira-se o cartão de crédito em casos mais graves, a gente vai retirando. Você sugere ao paciente que saia para ver vitrines sempre em momentos que as lojas estejam fechadas. Quando tiver que sair em momentos que a loja está aberta, sempre sair com uma outra pessoa junto. Né? Levar sempre dinheiro, não carregar cartão de crédito, comprar só se tiver o dinheiro para pagar na hora. Então, são várias coisinhas que a gente vai trabalhando dentro da psicoterapia também. A pessoa precisa estar em constante estado de vigia. Em constante A família vigiando e ela se vigiando também. Isso. Senão não tem resultado. E o tratamento dura quanto tempo, mais ou menos? Não tem como dizer como o tempo, porque vai variar muito de pessoa para pessoa. O que nós temos ali, se tem uma depressão, se tem um transtorno de bipolar, se é um transtorno de ansiedade generalizado, né? As vivências dessa pessoa. Enfim, são vários fatores que precisam ser analisados e trabalhados, né, ao longo do tempo para que se possa ir conseguindo um resultado. Então não tem como estipular a ação. Depende de pessoa para pessoa. Depende muito. Em alguns casos, muitos anos. Sim, porque daí são fases bem mais agudas que a pessoa apresenta. Mais agudas. E a vigília constante para o resto da vida, né? Mesma coisa que o alcoólatra. Né? Entrou no bar, a tendência é eu, né, já tomar o primeiro gole. Né? O onimaníaco também. Entrei numa loja, já, né, todos os meus mecanismos ali já se afloram. Então, está sempre em constante estado de vigília. Eu vi que em alguns estados existem grupos de apoio. Isso, igual o AA. Para essas pessoas que têm a doença. Aqui no Rio Grande do Sul tem algum ou não? Não sei te dizer, não sei. Aqui em Cruz Alta eu acho que nunca ouvi falar. Esse trabalho de grupo de apoio é importante? Importante, ajuda bastante, porque né, eles vão trocar experiências, vão colocar suas angústias e o trabalho, a grupoterapia, enfim, que é o foco dos grupos, é muito interessante porque eles aliviam as suas ansiedades ali. Eles veem que também tem outras pessoas passando pelo mesmo problema e fica mais fácil para ele admitir o seu problema. E um apoia o outro, um ajuda o outro a se conter. Sim. Então é muito interessante os grupos. Então tá, para que a gente possa finalizar, tem alguma coisa que a gente esqueceu de falar a respeito dessa doença? Não, acho que a gente, assim, o principal a gente colocou tudo, né? Acho que a gente conseguiu dar um alerta, só que não se preocupem, se você gosta de efetuar uma comprinha, aproveitar uma promoção, mas dentro do seu limite você não é onimaníaco, não. Tem que saber diferenciar, né? Agora, se tem lá dentro do armário, no roupeiro lá, roupas com etiqueta que já faz 1 ano ou 2 que não foi usado, bom... É um estado de alerta daí. É um sinalzinho de alerta. É um sinal que alguma coisa pode estar errada, né? Tá bom. Obrigada pela tua participação mais uma vez aqui no Sala de Estar. Estou sempre à disposição. Obrigada, então. Hoje nós ficamos por aqui. A semana que vem a gente tem um encontro. Até lá.